Shalom, e bem-vindos mais uma vez ao Pérolas da Torá. Eu sou Moreh Matan, pastor Matt McKeown, e mais uma vez estamos nos aprofundando nas Pérolas da Torá. Nesta semana, nossa porção da Torá se chama Corá e, é claro, trata principalmente da rebelião de Corá e seus homens. É claro que se trata de uma história de inveja e ciúme por parte de Corá contra Moisés e Arão. Embora ele fosse da tribo de Levi, sua responsabilidade em relação ao tabernáculo e aos instrumentos nele contidos, parece que para ele não era um trabalho bom o suficiente, não tinha prestígio suficiente para ele. Portanto, essa história, essa porção da Torá, é do capítulo 16 de Números, começando no versículo 1 até o versículo 32 do capítulo 18. E, obviamente, temos a rebelião que é liderada por Corá, Datã, Abirão e Om, contra a liderança de Moisés e Arão. É claro que temos a ideia de rebelião contra a autoridade, mas também de julgamento e expiação. Vamos dar uma olhada no ponto número 1 desta semana, a rebelião em si. De uma perspectiva judaica tradicional, a rebelião de Corá é vista como um desafio à nomeação divina de Moisés e Arão. Lembre-se de que esses homens não se colocaram como líderes, nem pediram essas designações a Deus. Isso é algo que Deus fez ao designá-los como líderes. No Talmud, no Tratado Sanhedrin 110a, vemos uma discussão sobre os motivos por trás da rebelião de Corá, sugerindo que ela foi motivada por ciúme e ambição. Rashi comenta em Números, capítulo 16, versículo 1, que Corá, um levita, sentiu-se menosprezado por não ter sido escolhido como líder de sua tribo e enganou os outros com suas queixas. Agora, é claro que estou saindo esta semana para fazer uma grande viagem. Vou ficar fora quase o mês inteiro de julho. Portanto, orem por mim, pois estou sendo enviado pelo nosso ministério em vários países da Europa e também vou para a África. Esse é o trabalho que tenho. É o trabalho para o qual o Rabino está me enviando. Não posso ter ciúmes ou inveja do trabalho de outra pessoa. Essa é a responsabilidade que me foi dada. E todos em nossa organização, e todos em qualquer organização, têm suas respectivas funções. E não precisamos ter inveja da função de outra pessoa. E Rashi também. Ele também fala sobre... E a razão pela qual estou pensando na minha viagem é que vou à sinagoga de Rashi e ao seu local original de sepultamento na França em apenas alguns dias. Então, Rashi também explica que o desafio de Corá foi fundamentalmente falho, porque se baseou nessa inveja e rivalidade e não em um desejo sincero pela justiça ou melhoria na liderança. Ele realmente não achava que poderia fazer um trabalho melhor e não estava realmente buscando justiça para corrigir algo. Ele estava procurando ser, em sua mente, mais importante. Portanto, essa motivação egoísta, diz Rashi, condena seu esforço desde o início. É uma ideia ruim em todos os sentidos. Ela não estava alinhada com a vontade divina, mas com a ambição pessoal. Agora, como aprendemos na Torá em muitos lugares, a ambição em si não é boa nem má. Mas quando temos uma ambição ou desejo de sermos melhores ou mais elevados que outra pessoa, ou passamos por cima de alguém a fim de obtermos uma posição melhor, isso é terrível. Essa ambição misturada com ciúme e rivalidade é uma combinação perigosa. E isso é algo que precisamos estar atentos em nossas congregações, sinagogas, associações messiânicas e igrejas.
No que diz respeito a uma visão messiânica, a história meio que espelha, no Novo Testamento, os ensinamentos sobre os perigos da discórdia e da ambição egoísta. Em 3 João 1, 9 e 10, o apóstolo João adverte contra indivíduos como Diótrefes, que gosta de ser o primeiro, diz ele, e causa divisões. Yeshua ensina sobre liderança servil em Mateus, capítulo 20, versículos 26 a 28, destacando que os verdadeiros líderes no reino de Deus são aqueles que servem aos outros, ao contrário dos líderes mundanos que dominam seus seguidores. Ele é muito específico com os apóstolos, dizendo coisas como: não podemos imitar a liderança dos gentios. Isso não está certo. Não podemos agir como o mundo age. A casa de Israel tem um padrão muito diferente. E lembre-se de que ele mesmo diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Em contraste com a abordagem de Corá, Yeshua exemplifica os princípios de humildade e da liderança servil, e isso é fundamental para o judaísmo messiânico e destacado em todo o Novo Testamento. Yeshua ensinou que os verdadeiros líderes devem ser primeiro servos. Quem quiser se tornar grande entre vocês deve ser seu servo, como ele disse, e quem quiser ser o primeiro deve ser o escravo de todos. Como mencionei antes, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse ensinamento contrasta fortemente com o comportamento de Corá, destacando a disparidade entre buscar liderança para o autoengrandecimento e a tentativa de subir na vida para seus próprios objetivos. Ele nos mostra a diferença entre isso e encarar a liderança como uma oportunidade de servir aos outros. Em meu país, os políticos às vezes são chamados de servidores públicos, mas o problema é que o poder vem junto com o fato de estar no cargo. E muitas vezes vemos pessoas que não são servidores públicos, mas que tentam impor seu poder sobre os outros. Não é assim que deve ser. A vida e a morte de Yeshua fornecem um modelo de liderança que sacrifica o poder e o ganho pessoal em prol do bem-estar dos outros, o que se opõe totalmente a Corá e seu grupo. Eles estavam se concentrando na manipulação de valores comunitários para a elevação pessoal. E essa não é a atitude correta. Número 2. O julgamento divino e a terra engolindo os rebeldes. Desde que eu era criança, essa sempre foi uma história que me surpreendeu. Quando Arão diz, parafraseando aqui, se Deus fizer algo novo, como a terra se abrir e engolir as pessoas, e elas descerem vivas ao Sheol, então vocês saberão. Parece uma coisa tão comum de se dizer, mas é exatamente isso que acontece com Corá e seus homens. Portanto, de uma perspectiva judaica tradicional, o julgamento dramático em que a terra se abre e engole Corá e seus seguidores acontece nos versículos 31 a 33 do capítulo 16 do livro de Números. Isso é interpretado no Midrash em Números Rabá 18:10, como um testemunho da severidade de desafiar a autoridade divina. O interessante é que esse evento ressalta que a rebelião contra os líderes designados por Deus é literalmente equivalente à rebelião contra o próprio Deus. Isso é algo que precisamos entender. Deus coloca pessoas no lugar para trabalhar em seu nome, e às vezes até mesmo para aplicar seu julgamento. É por isso que um dos nomes de Deus, Elohim, é usado com
anjos ou pessoas que têm a autoridade para trazer o julgamento de Deus, os agentes do julgamento de Deus. Lembre-se, o nome de Deus que não falamos é o que dizemos como Adonai ou Hashem. Esse nome se refere à misericórdia de Deus, mas o nome Elohim refere-se ao julgamento de Deus, e é por isso que, às vezes, esse nome de Deus é aplicado a indivíduos, porque eles estão no lugar de dar o julgamento de Deus. Eles são agentes do julgamento de Deus. Além disso, o Talmud discute o simbolismo da abertura da terra como uma lição sobre o poder destrutivo da disputa e da divisão. Sanhedrin 110a adverte especificamente contra o envolvimento em uma discussão que não é para o bem do céu. Lembre-se, pode haver uma discussão pelo bem do céu. Estamos tentando chegar à verdade. Estamos discordando com a ideia de que cada um vai aprender com o outro. Estamos tentando encontrar a resposta real ou, em alguns casos, um meio termo. Isso é diferente de argumentar com o objetivo de dizer que estou certo e, por isso, sou melhor. Acho que vemos isso em todo o mundo na política moderna, argumentos que são destrutivos e causam divisões. A rebelião de Corá é um excelente exemplo de uma disputa motivada por ganhos pessoais e inveja, em vez de uma preocupação genuína com o bem-estar da comunidade. No que diz respeito a uma visão messiânica disso, o conceito de julgamento divino também está presente nos ensinamentos de Yeshua, particularmente em suas parábolas, como a do trigo e do joio. Isso está em Mateus capítulo 13, onde é afirmada a separação e o julgamento final dos justos e dos ímpios por Deus. A ênfase de Yeshua, no entanto, está muitas vezes no arrependimento e na oportunidade de voltar à posição correta com Deus antes que o julgamento ocorra. É nisso que devemos nos concentrar. Não podemos nos alegrar com o julgamento de Deus contra os outros. Se essa é a verdade, se é assim que somos, então não somos diferentes de Jonas, que se sentou sob a folha dessa planta que Deus fez crescer, sentou-se à sombra e esperou pelo espetáculo, esperou pela exibição do julgamento e da ira de Deus, e depois ficou desapontado quando as pessoas se arrependeram. Que atitude terrível! Nosso objetivo final e nossa preocupação precisam ser o arrependimento. Precisamos ter em mente que as pessoas têm a chance de se arrepender e precisamos dar a elas essa oportunidade. Não queremos ver a destruição dos outros. Teria sido melhor se Corá e sua rebelião tivessem terminado em arrependimento, e não que a terra os engolisse. Agora, com relação a uma continuação dessa visão messiânica, no contexto do judaísmo messiânico, o julgamento de Corá e seus seguidores destaca temas da soberania e responsabilidade divinas que ressoam com os ensinamentos do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, por exemplo, discute o firme estabelecimento da autoridade de Deus e as consequências de se opor a ela. No capítulo 13 de Romanos, ele deixa bem claro que as autoridades que estão acima de nós são estabelecidas por Deus e que, se você se rebelar contra essas autoridades governamentais, estará se rebelando contra o próprio Deus, porque foi Deus quem colocou essas pessoas em posições de autoridade. Isso está totalmente de acordo com a história de Corá e sua rebelião. Você precisa se lembrar disso. A ênfase de Yeshua na condição do coração e nas motivações internas é vista em seus ensinamentos sobre justiça em Mateus, capítulo 5, versículos 20 a 22. Ela ecoa a lição mais profunda de Corá e esse incidente sobre os perigos da inveja e do orgulho.
O resultado drástico, o resultado chocante dessa história serve como um lembrete de que a verdadeira liderança aos olhos de Deus não tem a ver com poder externo ou posição, mas com humildade, retidão e servidão. Qualidades que são exemplificadas por Moisés. E, é claro, em última análise, em Yeshua, que apesar de ser Deus em sua própria natureza, como diz Filipenses 2, não considerava a igualdade com Deus algo a ser usado em seu próprio benefício. Outra forma de traduzir isso é: ele não via a igualdade com Deus como algo a que se agarrar com força. Isso é muito importante quando tentamos imitar o nosso Messias, Yeshua. Número 3. O papel de Arão e a equipe de trabalho. De uma perspectiva judaica tradicional, após a rebelião, Deus ordena que Moisés colete cajados de cada líder tribal para confirmar a escolha do sumo sacerdote. O cajado de Arão não apenas brotou, mas produziu amêndoas e flores da noite para o dia. Vemos isso em Números 17, versículo 8. Isso significa a clara escolha de Deus por Arão como sumo sacerdote. Esse milagre é visto como um endosso divino à autoridade de Arão e uma repreensão a qualquer outra dissidência. É claro que, em meu país, já mencionei isso antes neste ensino, a ideia de política. Estamos em uma época de eleições. Em novembro, os Estados Unidos da América escolherão, eu ia dizer que escolheremos um novo presidente, mas não escolheremos um novo presidente. Nossas escolhas são dois homens que já foram presidentes antes. Um que é o atual presidente e outro que foi presidente antes deste. Parece-me interessante que os candidatos à presidência em meu país, e talvez os candidatos a primeiro-ministro, ou presidente, ou algum outro cargo de autoridade em seu país, também façam isso. Mas em meu país, cada candidato tenta obter o endosso da pessoa mais popular ou famosa que puderem. Celebridades, músicos, atores, ativistas, personalidades do YouTube, todos estão tentando obter o endosso da pessoa mais popular ou famosa. Agora, imagine isso. Arão recebe o endosso do maior dos maiores. Seu endosso é o do próprio Deus. Reunindo todos os cajados, apenas um teve um milagre, e esse foi o de Arão. Imagine isso. Por natureza, por definição, um cajado é algo que foi cortado da árvore. Ele não tem vida. Somente Deus pode tirar a vida da morte. Somente Deus poderia fazer esse cajado florescer e produzir. Só Ele podia fazer essa vara produzir amêndoas e fazer isso da noite para o dia. É simplesmente impressionante. Essa foi uma prova positiva de que não foram Moisés e Arão que tentaram tomar posse do poder e da autoridade, mas sim Deus que os colocou nesses lugares de autoridade. No Novo Testamento, especialmente no livro de Hebreus, Yeshua é descrito como nosso grande sumo sacerdote, cuja autoridade é confirmada por Deus por meio de sinais e maravilhas, especialmente sua ressurreição. No capítulo 9 de Hebreus, versículos de 11 a 14, Yeshua é retratado como sumo sacerdote de uma nova e maior aliança, cumprindo o que o sacerdócio levítico e a Torá prenunciavam. É uma passagem incrível. No pensamento messiânico, o brotamento da vara de Arão pode ser visto como um prenúncio da ressurreição de Yeshua. Como mencionei, a vara por definição está morta, mas então uma nova vida brota dela. Que pensamento incrível, incrível! A ressurreição de Yeshua é vista no judaísmo messiânico como a validação definitiva de sua messianidade e designação divina.
uma coisa é ele dar a vida por nós. Outra coisa é ele ter vencido a morte. Esta é a prova do endosso de Deus a Yeshua. Número 4. Expiação e intercessão de Moisés e Arão. De uma perspectiva judaica tradicional, após a rebelião, uma terrível praga irrompe entre o povo. É uma retribuição divina. É um julgamento divino. Moisés e Arão não se alegram com a ocorrência dessa praga, mas entram em ação de intercessão. Arão faz expiação pelo povo usando incenso para deter a praga. Vemos isso no capítulo 17, versículos de 11 a 13. E esse ato de intercessão é crucial e destaca o papel do sacerdócio na mediação entre Deus e o povo. A rápida resposta de Moisés e Arão ao surto de uma praga entre os israelitas, após essa famosa rebelião, ressalta o papel deles não apenas como líderes, mas também como intercessores do povo. Isso é muito importante. Em Números 16, versículos de 46 a 48, Arão, sob as instruções de Moisés, pega o incenso e faz expiação pelo povo, ficando entre os mortos e os vivos para deter a praga. Isso é incrível. O Talmud discute a eficácia da intercessão de Arão, enfatizando o poder dos indivíduos justos de evitar a ira divina. E como vemos isso em Yeshua? Seu papel como intercessor é central no Novo Testamento, onde ele é descrito como intercessor em favor dos crentes em Romanos, capítulo 8, versículo 34. Sua morte sacrificial e a intercessão contínua proporcionam a expiação definitiva pelo pecado, superando a expiação feita por Arão. É uma expiação definitiva. A história também incentiva a reflexão pessoal sobre o papel de cada um em interceder pelos outros. Precisamos ser intercessores uns dos outros, seja por meio da oração ou de atos de perdão, ou sendo um defensor de outra pessoa. Isso desafia os fiéis a considerarem como podem ser agentes de reconciliação. Lembre-se de que temos esse ministério de reconciliação, como diz a Escritura, e de paz em seus próprios contextos, seguindo os exemplos de Moisés, Arão e Yeshua. Número 5. As responsabilidades e os direitos do sacerdócio. De uma perspectiva judaica tradicional, a última parte da porção em Números 18 detalha os deveres e privilégios do sacerdócio e dos levitas, enfatizando a seriedade e a santidade de seu serviço. A distribuição de dízimos e ofertas destaca o papel da comunidade em apoiar o sacerdócio, um tema elaborado na lei e nos comentários judaicos. O famoso Rabino Rashi comenta Números 18, versículo 21, e explica o significado de os levitas receberem os dízimos como compensação por seu serviço no tabernáculo. Isso os impede de possuir terras e de se envolver em outras formas de atividade econômica. Esse acordo garante que os levitas possam se dedicar totalmente às suas responsabilidades espirituais sem distrações econômicas. E digo-lhes que nós, que estamos no ministério, podemos ter distrações econômicas. Temos de ser muito cuidadosos. Às vezes, até mesmo nossas distrações econômicas estão ligadas ao fato de não ter uma mentalidade de abundância. Há anos, o Rabino Shapira vem trabalhando para que eu saia do que gostamos de chamar de mentalidade de pobreza. Se você estiver servindo ao Senhor, Ele cuidará de você. Isso não significa que Ele o tornará rico. Não cremos no Evangelho da prosperidade, mas acreditamos que suas necessidades serão atendidas e precisamos ter a fé de que Deus cuidará das pessoas que o servem. É uma questão de fé e precisamos levar isso a sério.
Como uma visão messiânica, o princípio de apoiar aqueles que ministram espiritualmente continua nos ensinamentos de Paulo, que discute o direito dos apóstolos e pregadores de receber apoio daqueles a quem ministram. Vemos isso em 1 Coríntios 9, versículos 13 e 14. No Novo Testamento, o conceito de liderança e comunidade, a ideia de apoio à liderança, é revisitado com foco em 1 Pedro 2, versículo 9, sobre o sacerdócio dos crentes. Isso expande a ideia do sacerdócio e do recebimento de remuneração e de terem empregos e funções, sugerindo que todos nós no reino temos um papel e uma responsabilidade e que todos nós seremos atendidos. Paulo, em 1 Coríntios 9, traça um paralelo entre os direitos dos sacerdotes levíticos de receber apoio dos serviços do templo e os direitos daqueles que ministram de receber compensação. Isso não significa, novamente, que as pessoas devam ficar ricas. Sou contra essa ideia e acho que é sempre uma boa ideia sermos como Paulo e sermos, de certa forma, um fabricante de tendas, ter talvez outra forma de renda, não apenas do ministério, seja escrevendo livros ou realizando conferências. Para alguém como eu, escrever música e vendê-la como uma forma de ganhar dinheiro extra. Acho que é uma maneira maravilhosa de ter um trabalho e um papel na sociedade secular e, ao mesmo tempo, ministrar na congregação. Acho que é uma boa lição para nós. E, finalmente, número 6. Lições sobre governança e seleção divina, de uma perspectiva judaica tradicional. Esse episódio de Corá serve como uma profunda lição sobre a dinâmica da liderança e da governança. Ele ensina sobre a natureza perigosa de ser um demagogo e a importância de reconhecer e respeitar as escolhas de Deus para a liderança, mesmo que achemos que seríamos mais adequados. Deus tem motivos para colocar aqueles que Ele colocou em posição de autoridade. Precisamos nos submeter à vontade de Deus, e desde que a pessoa esteja fazendo as coisas de maneira justa, desde que não esteja nos levando a pecar, precisamos respeitar essas autoridades e nos submeter a elas, porque Deus as colocou em seu lugar. Para concluir, a vida e os ensinamentos de Yeshua geralmente se concentravam no reino de Deus, enfatizando que a verdadeira autoridade vem do próprio Deus, e que os líderes humanos devem procurar se alinhar à vontade divina. Seus ensinamentos sobre humildade e liderança serviu, por exemplo, lavar os pés dos discípulos em João capítulo 13. Nos fornecem um modelo radicalmente diferente da atitude de autopromoção de Corá. De uma perspectiva judaico-messiânica, a narrativa de Corá mostra a importância de discernir e seguir os líderes escolhidos por Deus. Yeshua personifica o líder máximo divinamente designado, cuja autoridade é confirmada por meio de seus ensinamentos, milagres, morte e ressurreição. A lição da rebelião de Corá é particularmente relevante para as pessoas hoje em dia, que estão nas congregações em termos de governança e reconhecimento de autoridade, e incentiva um modelo de liderança que se alinha com os princípios bíblicos de humildade, serviço e confiança na orientação divina. Temos de ser humildes. Lembrem-se de que nós, como líderes, não devemos ser servidos, mas servir seguindo o exemplo de Yeshua. Oro para que isso tenha sido uma bênção para você nesta semana. E se você estiver tendo um problema de rebelião em seu espírito, isso é algo de que precisamos nos arrepender. Arrependa-se do espírito rebelde de Corá e tente encontrar maneiras novas e melhores de apoiar a liderança de sua congregação ou a liderança de nosso ministério, internacionalmente.
Ajude-nos a encontrar maneiras novas e melhores de sermos mais parecidos com Yeshua em sua humilde liderança de servo. Obrigado por me acompanhar nesta semana. Como sempre, desejo-lhe shalom e tudo de bom. Kol Tuv.